sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 17. João capítulo 17. E vamos ler juntos, como de costume, até terminarmos este capítulo, a oração, cujos tópicos desta oração contém, sem dúvida, o que Jesus pede por nós diante do Pai, à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, começando do primeiro versículo da palavra Pai, todos juntos. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ver o versículo de número 20, e este versículo 20 está aí nas divisões e subdivisões deste capítulo. Ele está unido diretamente com o versículo 21, por isso o título para os dois versículos juntos, versículo 20 e 21 diga, rogo pelos crentes. Jesus está dizendo ao Pai que Ele ora por aqueles que creem, por aqueles que já creram, por aqueles que estão crendo, por aqueles que ainda haverão de crer no seu nome. É por esses que Jesus ora. Amém? O ministério de intercessão de Jesus diante do Pai não é interceder pelo mundo. Jesus não intercede mais pelo mundo. Ele intercede só por aqueles que o Pai do mundo deu a Ele. Por esses, Jesus intercede diante do Pai. Quem tem o ministério de orar pelo mundo é a igreja na terra. Nós, na terra, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, nós temos o ministério de orar por toda a humanidade, por todos os homens na terra, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e justiça. Esse é o propósito de Jesus. Que nós, enquanto estamos na terra, oramos pelo mundo, mas Jesus só ora pelos crentes. Só que crentes ali representa crentes obedientes, crentes verdadeiros, crentes eleitos, crentes que se santificam, crentes que obedecem. Amém? Glória a Deus. Esse é o título desses dois versículos e eles estão divididos assim, da seguinte maneira. Jesus diz lá em cima, repita, rogo pelos crentes. E um grande pedido que ele faz diga, sejam um. Que nós lemos no versículo 21 e vamos ver esse versículo 21 amanhã. Hoje vamos ver o versículo 20. João 17, versículo 20, cujo título diga, os que vierem a crer. Ou seja, Jesus ora por todos quantos vierem a crer pela pregação da palavra. E amanhã nós vamos ver então no versículo 21, repita, que todos sejam um. Todos os crentes, todos os eleitos sejam um, para quê? Com qual objetivo? Para que o mundo... Ali está errado, viu? Não é ceia, não. Corrige aí, creia. Faltou um R ali antes do E. Vê se você consegue colocar aí, Nel. Creia, ali antes do... Que o mundo ceia, né? O mundo não vai cear nada, coisa boa. Ali depois do C, para que o mundo creia. Ué, teve que apagar? Então, para que o mundo creia. Depois a Nel coloca novamente. Para que o mundo creia que o Pai enviou a Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem, hoje nós vamos ficar no versículo 20, cujo título repita, os que vierem a crer. Neste versículo, Jesus orou dizendo,
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Podem repetir? Só mulheres? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Homens? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora, todos sem esse desânimo que as mulheres e os homens leram, né? Não rogo somente, beleza. Né? Pode pôr mais ânimo nessa palavra, é a palavra de Deus. Todos juntos? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aleluia. Muito bem, então Jesus está dizendo ao Pai: não rogo somente por estes. Literalmente, estes eram aqueles primeiros discípulos que estavam com ele naquele momento. Ou seja, os discípulos aos quais Jesus deu também o nome de apóstolos. Quem estava com Jesus durante toda essa oração eram os 11 apóstolos. Por quê? Não eram mais 12, porque Judas já havia saído desse grupo e nesse momento em que Jesus estava orando, Judas estava já traindo o Senhor lá fora com os sacerdotes judeus, ganhando 30 moedas de prata para trair Jesus. Por isso que no capítulo seguinte, o capítulo 18, Jesus será então preso, depois crucificado e morto. Enquanto Jesus orava esta oração, quem estava ali ouvindo essa oração eram os 11 apóstolos. Tá? Entre eles, claro, o apóstolo João, que foi aquele que o Senhor escolheu para registrar dentro do Evangelho segundo João esta oração, que não tem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, somente aqui no Evangelho segundo João. Então Jesus, ao orar pelos 11 apóstolos, aqueles 11 apóstolos, ele disse ao Pai: Pai, eu não rogo somente por estes 11 homens que estão aqui comigo, por esses 11 apóstolos, mas também eu estou orando agora, Pai, por aqueles. Agora Jesus vai orar pelo futuro. Tá? Ele está dizendo: não rogo somente por estes que estão aqui comigo agora, neste momento presente. Mas eu oro também, Pai, por aqueles que estão no futuro, até a consumação do século. Tá? Por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Esse sua é um pronome possessivo, referindo-se a quem? Referindo-se àqueles apóstolos, referindo-se aos apóstolos, por meio da palavra destes apóstolos, que eu estou orando agora por eles aqui, Pai. Pai, eu não oro só por eles, eu oro por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles vão anunciar, da palavra que eles vão pregar. E resumindo agora, da palavra que eles vão colocar por escrito aqui, ó, nessa parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é chamado de fundamento dos profetas. O Novo Testamento é chamado de o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20, vamos ler Efésios capítulo 2, aí dentro do Novo Testamento,
dentro do Novo Testamento, que é o fundamento dos apóstolos. Vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo isso que eu acabei de explicar para vocês, a divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Leiam. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia. Quando Paulo diz aqui, o fundamento dos apóstolos e profetas, ele está falando do Novo Testamento e do Antigo Testamento. O fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Os 27 títulos do Novo Testamento, entre livros e epístolas, cartas, de Mateus até Apocalipse, é o fundamento dos apóstolos. Enquanto que o fundamento dos profetas é o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, os 39 livros do Antigo Testamento, formando então os 66 livros da Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus, a palavra revelada por Deus a nós. Alguém poderia ter a curiosidade de perguntar: por que Paulo colocou aqui neste versículo 20 de Efésios 2, primeiro apóstolos e depois profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? Se o fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento, vem depois do fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, mas Paulo, ao invés de colocar primeiro profetas e depois apóstolos, colocou primeiro apóstolos e depois profetas. Porque o estilo de Paulo escrever é colocar sempre o mais importante primeiro. E o mais importante não é o fundamento dos profetas. O mais importante é o fundamento dos apóstolos. O Antigo Testamento é importante, porque ele é palavra de Deus. Mas o Novo Testamento se tornou, por causa de Jesus, por causa do Evangelho do Reino de Deus, que Jesus pregou aos apóstolos, e os apóstolos colocaram por escrito aqui no Novo Testamento. Isso faz do Novo Testamento superior ao Velho Testamento, superior ao Antigo Testamento. Hoje existem muitos pregadores em muitas igrejas evangélicas que só pregam no Antigo Testamento. Não pregam o Novo Testamento, só pregam o Antigo Testamento. Essas pregações são pregações baseadas em heresia, em erros, porque se tomarmos o Antigo Testamento sem levar em conta o Novo Testamento, vamos cometer muitos erros de interpretação. E erro de interpretação produz doutrina errada. A doutrina correta, que a Bíblia é chamada de sã doutrina, produz a fé correta. A fé é como uma chave. Vou pegar aqui a chave do meu carro. A fé é como uma chave. Cada chave tem o seu segredo para abrir somente aquela porta determinada. Uma chave falsa não vai abrir aquela porta que só essa chave aqui pode abrir. A fé é a chave. A porta é Jesus. João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. A chave que abre essa porta é a fé. A fé vem pela pregação da palavra. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação da palavra. Se a pregação da palavra é correta, então a doutrina que esse pregador está pregando é correta e vai produzir nas pessoas a fé
também correta. E com essa fé correta, com essa fé bem orientada, eles têm a chave da salvação, que abre a porta, que é Cristo, e tem a salvação. Se qualquer pregador pregar a palavra de Deus, mas interpretá-la de maneira incorreta, de maneira errada, tá? Ele estará pregando uma doutrina falsa. E essa doutrina falsa, então, já não é a sã doutrina. E as pessoas que estão ouvindo essa pregação, elas também vão crer na pregação que esse pregador está pregando. Então elas estarão crendo numa coisa errada, pensando que é a coisa certa. E essa fé que elas estão recebendo desta pregação, né, é uma chave, mas não é a chave certa. Quando elas forem abrir a porta, essa chave não abre, e apesar de serem crentes, vão para o inferno. Não sei se vocês entendem a seriedade disso que eu acabo de falar. Se você crer numa doutrina, e essa doutrina estiver errada, a sua fé também está errada, e a sua fé não vai abrir a porta. A porta é Jesus. A fé não vai abrir a porta. Essa chave não vai abrir a porta, e você vai para a condenação. Milhões de crentes são condenados porque estão debaixo de uma doutrina enganosa, uma doutrina mentirosa, e creem nessa doutrina. Eles creem nessa doutrina, como o católico crê na doutrina do catolicismo e não tem salvação, como o espírita crê na doutrina espírita e não tem salvação, como o judeu hoje crê na doutrina judaica e não tem salvação. Muita gente crê em certas doutrinas que estão sendo pregadas por aí, que não são doutrinas corretas, não estão em conformidade com a totalidade da palavra de Deus, não são doutrinas que vêm da Bíblia interpretando a Bíblia, e as pessoas creem nessas doutrinas, pensando que vão para o céu, e aí morre, aí o velório é na igreja, todo mundo diz que essa pessoa foi para o céu porque era crente, e ninguém sabe que ela está no inferno. O inferno está lotado de crentes, irmãos. Crentes que durante a vida creram em mentiras, porque crer em mentiras não traz salvação. A salvação é crer na verdade. E a verdade é uma só. A verdade é Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus diz: conhecereis. Conhecer é um processo que dura a vida toda. Você tem que conhecer bem toda a Bíblia para não cair em mentiras. Tem muita gente por aí caindo em mentiras, porque acredita em qualquer pregador, especialmente se for pregadores que realizam milagres, aí é que eles creem mesmo, porque tem milagre, e nem questionam, e nem vêm para a Bíblia para ver se realmente o que essa pessoa está pregando é coerente com toda a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Bereia, na antiga Macedônia, quando Paulo estava lá pregando com a sua equipe, Paulo estava lá com Silas, com Timóteo, com o casal Priscila e Áquila, com Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, e devia ter mais pessoas ali com eles, com essa equipe. Quando Paulo foi pregar para aquelas pessoas demonstraram uma coisa muito diferente que a maioria das pessoas não demonstram. Aquelas pessoas de Bereia
Paulo, isso está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Aquelas pessoas de Bereia, quando ouviram, não ouviram qualquer pregador, não, amados, elas ouviram o apóstolo Paulo, um apóstolo legítimo de Jesus Cristo. Não foi qualquer pregador que elas ouviram o apóstolo Paulo. Mesmo tendo ouvido o apóstolo Paulo ter pregado para elas, depois da pregação, elas, em vez de ir embora dizendo amém, elas vieram todas para Paulo e para a equipe e falaram assim, peraí, você pregou tudo isso daí, nós queremos sentar com você e queremos que você prove para nós, nas Escrituras, se as coisas que você pregou realmente são assim na Escritura. Quem é o crente que faz isso hoje? Responda para mim, quem é o crente que faz isso hoje? Nenhum. Vão acreditando em qualquer coisa que escutam. Porque é um pregador famoso. Porque é um pregador de tal igreja famosa, de tal igreja grande. A igreja dele é muito grande, então ele só pode estar pregando a verdade. Será? Porque é um pregador que faz milagre. Será que o que ele está pregando é a verdade porque faz milagre? Muita gente que faz milagre vai para o inferno também. Foi Jesus quem disse isso em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E aí vem a resposta de Jesus: e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A igreja de Cristo, amados, os crentes, os verdadeiros crentes em Cristo, precisam ser pessoas criteriosas em relação ao que estão ouvindo, para não ficar aí ouvindo qualquer besteira e achar que isso é verdade. Tem que conferir aqui, na palavra de Deus. O verdadeiro crente, o perfil do verdadeiro crente, ele está lá no Salmo número 1. O verdadeiro crente é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Lembrando que um grande escarnecedor é a televisão, outro é a internet. Outros são as redes sociais, são grandes escarnecedores, onde muito crente fica aí perdendo tempo, ouvindo e assistindo besteira. O verdadeiro crente não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Quem medita em toda a palavra de Deus, de dia e de noite, está num grande processo de conhecimento de Deus, de conhecimento da mente de Deus, de conhecimento dos pensamentos de Deus, de conhecimento das doutrinas bíblicas. Essa pessoa não vai cair em heresias. Essa pessoa, quando ouvir uma heresia, quando ouvir uma palavra que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, ele vai saber porque ele conhece Bíblia, porque conhece a palavra de Deus. Mas a maioria dos crentes não tem esse perfil hoje. A maioria dos crentes não estão nem aí para a Bíblia. A maioria dos crentes são crentes porque dizem que são crentes, porque só querem receber algumas bênçãos de Deus. Que Deus abençoe eles muito bem, obrigado, aqui na terra, e depois leve eles para o céu, para eles não ir para o inferno. Não é bem assim não, amados. Não é bem assim não. Tem que vir para a palavra.
Foi Deus quem inspirou os profetas para escreverem os 39 livros do Antigo Testamento, e foi Deus quem inspirou os apóstolos para escrever os 27 títulos entre livros e epístolas do Novo Testamento. Foi Deus quem agiu para que a palavra de Deus chegasse em nossas mãos, como nós temos hoje, não para ficar pegando poeira numa estante na sua casa, mas para que você medite nela de dia e de noite, porque nela mesmo está escrito que não só de pão viverá o homem, mas forte, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa é a palavra que já procedeu da boca de Deus. Quer saber? Deus não está falando mais nada agora. Deus está em silêncio agora. Tudo que Deus queria falar para nós, aqui na terra, Ele já falou, está aqui na palavra. Agora é a hora de meditarmos nessa palavra, para conhecermos a verdade, e essa verdade nos liberta da mentira, e nos liberta do pai da mentira, e nos liberta da consequência da mentira, e opera em nós a verdadeira salvação. E o Espírito Santo escreve essa palavra na nossa mente. E conhecendo a palavra, nós conhecemos a sã doutrina, e da sã doutrina nós temos uma fé pura, uma fé simples em Jesus Cristo, uma fé única no verdadeiro Jesus, porque Jesus é a palavra, e essa é a chave certa que vai abrir a porta. A maioria dos crentes não estão assim, amados. Não estão assim. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. E para confirmar o que Jesus orou aqui nesta palavra, quando ele disse ao Pai: Pai, eu não rogo somente por estes meus apóstolos aqui, mas eu rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles vão pregar. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, e aquelas pessoas convertidas lá no dia de Pentecostes, abra comigo em Atos capítulo 2 e veja o que acontecia com aquelas pessoas. Veja como que elas agiam, ok? Atos capítulo 2, versículo 42. Só que nós vamos ler do 42 até o 47. Vamos ler do 42 até o 47. Antes de ler, olha aqui para mim um pouco, ó. Do 42 ao 46 é o que a igreja faz. E o 47 vai mostrar, aliás, do 42, do versículo 42 até o 47a, a parte A do versículo 47 é o que a igreja faz. É o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer aqui na congregação. É o que a igreja faz. E o 47b é o que Deus faz como resultado do que a igreja faz. Se a igreja fizer o que está aqui, o que a igreja primitiva fazia, do 42 ao 47a, aí Deus faz o que está no 47b. Preste atenção nisso enquanto você lê comigo. Vamos ler juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos,
à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Tudo que a igreja fazia pode ser resumido na primeira frase do versículo 42, porque tudo que a igreja fazia era aquilo que os apóstolos ensinavam para a igreja, para os crentes. Tá? Ensinavam a comunhão, ensinavam o partir do pão, ensinavam a estar em orações e assim por diante. Mas a primeira frase é, repita, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mais forte. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era isso que os crentes faziam, eles perseveravam. Perseveravam na doutrina que os apóstolos estavam pregando. Por isso que Jesus orou por aqueles que iam crer nele por intermédio da palavra destes apóstolos. A palavra destes apóstolos, tá? Essa doutrina dos apóstolos aqui, não vá ficar enganado pensando que porque está escrito aqui doutrina dos apóstolos, que essa é uma doutrina que os apóstolos criaram. Os apóstolos não criaram nenhuma doutrina. O que é chamado aqui de doutrina dos apóstolos é a doutrina que o Pai revelou ao seu Filho Jesus, Jesus revelou aos seus apóstolos, e os apóstolos pregaram para a igreja, e essa doutrina dos apóstolos hoje é o Novo Testamento inteiro. A igreja de Cristo persevera no Novo Testamento. A igreja de Cristo persevera no fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, o testamento da nova aliança. E a igreja só lê o Antigo Testamento para interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Para saber o que tem no Antigo Testamento que ainda vale hoje, o que tem no Antigo Testamento que não vale mais hoje. Quem nos vai dar esse discernimento é o Espírito Santo, à medida que nós conhecemos o Novo Testamento, que é o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos. A igreja que nasceu no dia de Pentecostes, a igreja cristã, perseverava na doutrina dos apóstolos, porque era isso mesmo que deveria fazer todos os crentes de todas as eras, de todos os séculos, inclusive nós hoje. Hoje vivemos num tempo em que as igrejas inventaram novas doutrinas. Doutrinas que diferenciam uma igreja da outra. Aí temos a Assembleia, tem a doutrina assembleiana. A igreja presbiteriana tem a doutrina presbiteriana. A igreja batista tem a doutrina batista. A igreja metodista tem a doutrina metodista. A igreja católica tem a doutrina católica. Jesus não mandou a igreja criar nenhuma doutrina. Jesus mandou a igreja fazer discípulos, ensinando tudo o que ele ordenou. A palavra de Deus. Porque o que Jesus ordenou, ele recebeu do Pai, ele transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos colocaram por escrito aqui no Novo Testamento. A igreja de Cristo
A verdadeira igreja de Cristo continua perseverando na doutrina dos apóstolos. E uma coisa faz parte dessa doutrina dos apóstolos, uma doutrina que o Senhor falou através do apóstolo Paulo em Gálatas, que se surgir alguém pregando alguma doutrina que ultrapasse a doutrina de Cristo, que ultrapasse a Bíblia, que vai além da Bíblia, seja anátema, seja maldição. Uma vez eu fui convidado, só para ilustrar isso que eu estou falando, eu fui convidado para ouvir um pregador de fora que ia vir aí, né? Numa determinada igreja, que eu não vou citar o nome. Aí eu fui lá para ouvir esse pregador, porque eu fui convidado para ir, então eu tinha tempo de ir aquele dia e fui. O pregador veio pregar sobre guerra espiritual, era o tema dele. Ele ia pregar sobre guerra espiritual. Ok, até aí tudo bem. A Bíblia fala mesmo da guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades e tal. E um dos intuitos do pregador era vender uma apostila lá que ele tinha, com toda a doutrina que ele estava pregando. Aí dentro da doutrina que ele estava pregando, ele pregou assim: irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Quando nós expulsarmos demônios, nós não podemos apenas expulsar os demônios em nome de Jesus. Nós temos que ordenar a esses demônios que eles vão para o inferno. Porque quanto mais demônios nós mandarmos para o inferno, mais vai esvaziar a terra aqui de demônios. E um monte de gente disse aleluia. Eu não disse aleluia, eu levantei a mão, eu estava lá no meio das pessoas, levantei a mão. Por gentileza, pastor, qual é a base bíblica que o Senhor tem para transmitir a nós sobre isso que o Senhor falou agora? Para comprovar isso que o Senhor falou agora? Eu levantei a mão na frente, todo mundo estava lá, né? Tinha muita gente, eu levantei a mão. Por gentileza, me dá os versículos bíblicos que eu quero anotar. Aonde está escrito na Bíblia que nós temos que mandar os demônios para o inferno e assim vai esvaziar mais aqui? Ele ficou brabo comigo, ele ficou numa brabeza. Ele falou assim: quer dizer que você acredita só no que está na Bíblia? Eu falei: exatamente, eu só acredito no que está na Bíblia. Ah, então você é um bitolado, porque tem muito mais coisa além da Bíblia. É mesmo? Aí ele começou a perder credibilidade diante de todas as pessoas, que as pessoas, não é possível, esse cara tá errado. Se eu não levanto a mão naquele lugar, quem ia levantar? Porque é tudo uma cambada de vaquinha de presépio que faz balançando a cabeça para tudo que escuta e acha que tudo é verdade e não confere na palavra de Deus. Eu tive a autoridade de levantar a mão e falar com ele, porque eu leio Bíblia, ninguém me engana com Bíblia não. Eu sei o que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo. Bíblia é o meu café da manhã, Bíblia é o meu almoço, Bíblia é o meu lanche, Bíblia é o meu jantar, Bíblia é a minha vida. E aí teve que interromper o seminário que o cara estava dando lá, porque ele já não tinha mais autoridade nenhuma para pregar para as pessoas que estavam lá. E você acredita que teve gente que estava lá e depois assim: ai, pastor Edivaldo, você não devia ter feito isso, o homem ficou humilhado. Eu falei: que fique humilhado. Ele não ficou só humilhado, ele estava errado, ensinando coisa errada. Nós não estamos aqui para aprender coisa errada. Nós, quando nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir a verdade. E não a mentira. Jesus é a verdade, irmãos. 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 Eu estou dizendo que Jesus Cristo é a verdade, irmãos. Jesus Cristo é a verdade, irmãos. Jesus Cristo é a verdade, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus.
Jesus Cristo é a verdade absoluta. Jesus Cristo é a verdade de ontem, Jesus Cristo é a verdade de hoje, Jesus Cristo é a verdade eternamente. A palavra de Deus não é relativa a tempos, não é relativa a épocas, não é relativa a culturas. A palavra de Deus é absoluta para todas as épocas, para todas as pessoas, para todas as culturas. A palavra de Deus é a única verdade que pode libertar essas pessoas do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, mas Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. E é por isso que Jesus ora por todos aqueles que vão crer nele, por intermédio da palavra dos apóstolos. Porque a palavra dos apóstolos é o Novo Testamento. Aleluia. A palavra dos apóstolos é o Novo Testamento. Leia muito o Novo Testamento. Leia muito o Novo Testamento. Aleluia. Eu leio o Novo Testamento inteiro cada mês. São só 27 livros. O mês tem 30 dias. Eu leio um por dia, ainda sobra 3 dias. Os maiores livros, Mateus e Atos. Mateus e Atos, cada um tem 28 capítulos. O resto tem abaixo disso. Abaixo de Mateus e Atos, nós temos Lucas, com 24 capítulos. Nós temos Apocalipse, com 22 capítulos. Depois nós temos João, com 21 capítulos. Depois nós temos Marcos, com 16 capítulos. Abaixo disso, Hebreus, com 13 capítulos. 13 capítulos só. Abaixo disso tem as cartas. As maiores cartas têm 16 capítulos. Romanos, 1 Coríntios. 16 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Depois abaixo disso, Gálatas e Efésios, 6 capítulos, cada uma, meia dúzia de capítulos. Meia dúzia, só 6 capítulos. E ainda nós temos Filipenses e Colossenses, só 4 capítulos, cada uma. 4 capítulos, cada uma. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos, dedos de uma mão. 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, cai 2 dedos, 3 capítulos. 3 capítulos, 2 Tessalonicenses. 1 Timóteo, 6 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Tito, 3 capítulos. Filemão, 1 capítulo. Só isso. Só isso. O dia que é o dia de eu ler Filemão, Senhor, eu só vou ler isso aqui? Não, vou ler muito mais. Acabo lendo muito mais coisa. Entenderam? É fácil ler a Bíblia. Quem acha difícil de ler a Bíblia, quem acha chato ler a Bíblia, quem acha ruim ler a Bíblia, isso é um termômetro demonstrando que a sua vida espiritual está um bagaço. Não tem vida de oração, não tem vida com Deus, não tem experiência com Deus, não tem contato com Deus, não tem comunhão com Deus. A sua comunhão está sendo só com o mundo, você está sendo uma pessoa carnal, porque do mundo você gosta, você conhece todos os times de futebol, sabe como vai o campeonato brasileiro, sabe de tudo que está acontecendo por aí pelo mundo, conhece tudo de política, sabe todos os candidatos, disso você entende, porque é dessa porcaria que você está se alimentando. Agora eu quero ver isso aí te levar para o céu ou santificar a sua vida. Porque a verdade é a única que santifica a nossa vida. E por isso, no versículo 17, que nós já passamos aqui, Jesus orou por nós: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Pergunta para mim se eu sei de algum time de futebol. Não sei nada e nem quero saber. Pergunta para mim de qualquer coisa do mundo. Não sei nada e não quero saber. Não me interessa. Eu não sou filho do mundo. Eu sou filho de Deus. E o que me interessa é a palavra de Deus todos os dias nessa terra. É do que eu me alimento. E é por isso que eu sou abençoado por Deus. Por causa da palavra de Deus. E do efeito poderoso que ela produz na nossa vida. Eu já fui xingado aí por muita gente do mundo. Mas você é um alienado. E eu falo assim, sou mesmo. Eu sou alienado desse mundo, porque eu não estou indo para o mesmo lugar que esse mundo todo está indo, para a condenação eterna. Esse é o curso deste mundo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 2. O curso deste mundo, que é o mesmo do príncipe da potestade do ar, que é o espírito maligno que agora atua nos filhos da desobediência. Desse mundo eu não quero saber nada. Porque uma vez que eu fui ressuscitado com Cristo, eu só quero buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu só quero pensar nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra, porque os verdadeiros crentes, como disse Paulo nesse texto que eu estou citando, de Colossenses 3, de 1 a 4, porque morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós sereis manifestados com Ele em glória. Por isso eu tenho certeza que quando Jesus orou essa oração, Ele estava intercedendo por mim, porque eu sou um desses que viria a crer nele por intermédio da palavra dos apóstolos, o Novo Testamento. Jesus ora por mim. Jesus ora por você? É nessa palavra que você crê? É essa palavra que você vive? É essa palavra que você procura? É essa palavra que você pratica? É por essa palavra que você se santifica todos os dias? É por essa palavra que você renova a sua mente para que a sua vida seja transformada? Então Jesus ora por você. Agora, se você é um crente morto, um crente medíocre, um crente morno, um crente que pensa que vai para o céu só porque se diz crente, mas não tem nenhum amor a Deus, nenhum amor à sua palavra, nenhum prazer na sua palavra, nenhum prazer na congregação, nem sequer louva a Deus, não celebra, não canta, não adora, não busca, porque no seu coração não tem isso, porque o seu coração é frio, longe de Deus, bye bye para você. Porque o céu é o lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam. Você ama Ele? Ama o Senhor? É por atos e por vida que você prova isso. E eu não vou fiscalizar sua vida nem seus atos, viu? Pode ficar tranquilo. Porque tem alguém muito mais poderoso e onipresente fazendo isso. Aleluia. O Senhor orou e continua orando por todos na história que passam a crer em Jesus por causa da sã doutrina que os apóstolos dele, orientados por ele, compilaram nas páginas do Novo Testamento. Aleluia. Medita nessas palavras.
Medita nessas palavras. Sendo como eu sou, se eu estivesse no seu lugar e eu estivesse pregando isso aqui, hoje mesmo eu já ia chegar em casa e ler Mateus inteirinho antes de dormir. Eu me conheço, eu sei como eu sou. Sendo como eu sou, ouvindo uma palavra como essa, eu chegaria em casa hoje, antes de dormir, ainda leria Mateus inteirinho. Para amanhã ler Marcos, depois de amanhã ler Lucas, e depois ler João, e depois ler Atos, e depois ler Romanos, e depois 1 Coríntios, e depois 2 Coríntios, e depois Gálatas, depois Efésios, depois Filipenses, depois Colossenses, depois 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, não falei Tiago, né? 5 capítulos. 1 Pedro 5 capítulos, 2 Pedro 3 capítulos, 1 João 5 capítulos, 2 João 1 capítulo, 3 João 1 capítulo, Judas 1 capítulo e Apocalipse 22 capítulos. Que maravilha, mas que revelação! Não há livros como estes, não há escritos como estes, não há livros como estes. As pessoas choraram aí na televisão esses dias. Eu vi as pessoas chorando porque queimou o Museu Nacional. Quanta história foi queimada, quanta coisa foi destruída. Que lástima. Amados, que lástima o quê? Essa porcaria todinha vai ser destruída nesse mundo inteiro. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. A palavra de Deus é o nosso legado. A palavra de Deus é o nosso tesouro. A palavra de Deus é a nossa vida. Por isso a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.